Vamos lá. Boa noite, graça e paz aos nossos irmãos, todos aqueles que me ouvem, todos aqueles que vão acompanhar esse estudo. Vamos trazer mais um estudo aqui do Evangelho da Graça, ao qual foi revelado ao apóstolo Paulo, né? Temos falado aí nos nossos estudos sobre lei, sobre graça, né? Sobre a antiga aliança, sobre a nova aliança, ao qual é o divisor de águas para compreendermos melhor as escrituras, tá? Se não entendermos esse divisor de águas, que é o que eu sempre digo, sobre lei e graça, a gente fica como meninos inconstantes, sendo levado por todo vento de doutrinas, né? Como diz o apóstolo Paulo. Então é necessário termos esse entendimento, essa base de conhecimento, para que possamos entender melhor o que Deus tem para nós e quer de nós, tá? Hoje eu trouxe um estudo aqui, tá? Depois eu vou disponibilizar esse estudo para quem quiser, tá bom? Eu não sei se vai caber aqui no comentário, que eu vou colocar no Instagram e no YouTube, eu acho que também não cabe. Mas a pessoa pode estar nos chamando aí no direct, que eu posso estar mandando esse estudo que eu montei aqui para que os irmãos meditem para a honra e glória de Jesus Cristo, tá? Vamos assim, ó. Hoje, o estudo que eu trouxe hoje é referente ao apóstolo Paulo, tá? Que Deus separou o apóstolo Paulo para ser apóstolo a nós gentios. Então nós vamos entender melhor esse contexto, beleza? Então vamos lá. Hoje no estudo diz assim, ó: apóstolo Paulo, separado para o único evangelho para nós gentios. Gentios é todo aquele que não é judeu, fora da Judéia, que não vive em Israel. Então, africano, americano, angolano, brasileiro, português e por aí vai, chinês e etc. Qualquer um que não seja judeu é gentil, beleza? Também citado, só um detalhe aqui, também citado nas escrituras como incircuncisos, pois eles chamavam os judeus de circuncisos, que eram os da circuncisão, né? Que era uma ordenança da lei, eles precisavam ser circuncidados. Então a lei chamava os judeus de circuncisos e os não judeus de incircuncisos, incircuncidados, tá bom? Faziam essa distinção entre os dois. Nas cartas paulinas a gente vê muito isso, eles citando os circuncidados, que eram os judeus, e os não circuncidados, que eram nós, gentios, porque a circuncisão era apenas para os judeus, pois era uma ordenança da lei, e nós não temos lei, nós gentios não temos leis. E nós vamos entender melhor isso aqui. Aí diz assim, ó: de Jesus Cristo para Paulo: eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. Atos 13, 4, 7. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Atos 9, 15. Vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. Atos 22, 21. Livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio. Atos 26, 17. Diz Paulo: por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Efésios 3, 1, 2 e 8. Para o que, digo a verdade, em Cristo não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. 1 Timóteo 2, 7. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar o seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue. Gálatas 1, 15, 16. E conhecendo Tiago, Cefas, Pedro e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão, no caso, aos judeus, como eu citei acima. Então aqui, ó, Tiago e Pedro,
Tiago, Pedro e João, né? Eles foram designados aos judeus. Por isso que muitas das vezes, quando a gente está lendo as cartas, né, de Tiago, João e etc., a gente vê algumas contradições entre aspas. Por quê? Porque eles foram pregar aos judeus e não a nós gentios. Então, por isso foi necessário Deus separar o apóstolo Paulo para pregar aos gentios. Por quê? Porque senão eles iam pregar o evangelho híbrido. Porque nós gentios não temos leis. E eles estavam pregando para os judeus que tinham lei. Então foi necessário Deus separar o apóstolo Paulo para ter um evangelho puro, sem mácula, sem mancha, cristocêntrico, que apontava 100% para os feitos de Cristo. E em nada glorificava as obras das leis. Então foi onde separou o apóstolo Paulo e designou para pregar aos gentios. Parando aqui rapidinho, só uma observação. Por isso que tem uma passagem que o apóstolo Paulo repreende a Pedro dizendo: se tu, sendo judeu, não vive como judeu, por que está fazendo o que os gentios vivem como judeus? O apóstolo Paulo repreendeu. Por quê? Porque não era para eles tentar converter gentios ao judaísmo. Não. Paulo tinha um entendimento que era necessário converter Jesus a Cristo. Porque Jesus não é uma religião, ele é a nossa religação a Deus. Religião é o homem tentando se religar a Deus através de suas práticas. O evangelho é Cristo descendo a escada da justiça e resgatando o homem pecador com as suas próprias mãos. Então o apóstolo Paulo repreende a Pedro: tu, sendo judeu, não vive mais como judeu, por que você quer induzir os gentios a viver como judeu? Aí eu pergunto a vocês, o que Paulo dizia hoje a esses ditos líderes, ditos pastores, que insistem em colocar fardos pesados, dogmas, doutrinas nos ombros dos gentios, praticando coisas que nunca foram para nós? Imagino que Paulo hoje iria dizer para esses homens, né? Sendo que um próprio apóstolo, ele o repreendeu. Mas vamos entender melhor. Em Romanos 11:13 diz assim: porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Então, todas essas bases bíblicas que eu estou lendo, está ficando claro e nítido que Paulo era o apóstolo aos gentios, a nós gentios. Vamos confirmar mais. Aí diz assim, mas irmãos, em parte vos escrevi, mais ousadamente, como para vós trazer outra vez a memória, pela graça que por Deus me foi dada, que seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o evangelho de Deus. Romanos 15:16. Eu não tenho nenhuma dúvida que Paulo é meu apóstolo, visto que eu sou gentil e não sou judeu. Eu não tenho nada a ver com a lei, fui chamado por Jesus Cristo ressuscitado, Espírito, Deus, sobre todas as coisas, através de Paulo, para viver debaixo do amor e da graça de Deus. Nós fomos alcançados, nós fomos enxertados por pura misericórdia. Por isso que a palavra do Senhor fala assim, que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Quem que eram os seus? Os judeus. Mas os judeus negaram Jesus, os judeus apedrejaram e crucificaram Jesus. Os judeus mataram Estevão, os judeus mataram os outros apóstolos, os judeus escolheram Barrabás. Por quê? Porque não receberam a plenitude que era o Cristo, a verdade que era o Cristo. Negaram a Cristo para se firmarem aos fundamentos fracos e inúteis das leis. Porque as leis eram o quê? Eram sombras da realidade que é Cristo. Então as leis apontavam para Jesus, para que quando viesse Cristo, nós não mais estivermos debaixo das leis, que era a sombra, aquilo que serviu de aiô, como diz o apóstolo Paulo. Então os judeus não reconheceram, até hoje, muitos judeus não reconhecem Jesus como sendo Cristo, como ungido, como enviado, como nosso Deus. Até hoje eles negam Jesus. Hoje os evangélicos, principalmente os protestantes, né, eles acham que estão agradando a Deus, se comportando como judeus. Mas não, na verdade estão pisando e profanando o sangue da nova e perpétua aliança, querendo viver ordenâncias que nunca foram para eles. Eles não entendem que fomos alcançados por pura misericórdia. Vamos mais abaixo.
Então, assim, sendo assim, eu sei que ouvindo Paulo, estou ouvindo a voz de Jesus Cristo, né? Porque foi-lhe revelado a Paulo, a palavra diz que não sabe se é em espírito ou se é em carne, mas a palavra diz que ele foi levado ao terceiro céu e da boca de Deus lhe foi revelado o Evangelho. Então, automaticamente, ouvindo a Paulo, eu estou ouvindo ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo designou a Paulo o Evangelho da graça. Aí diz que, aí continuando, eu sei que ouvindo a palavra, estou ouvindo a voz de Jesus Cristo para os dias de hoje e de sempre. E o Espírito Santo é quem me diz o que em toda a Bíblia está alinhado com a graça de Deus que Paulo pregou. O que não estiver alinhado com o amor e com a graça de Deus, eu não recebo. Não é para mim, não é para nós gentios, é para os judeus e para quem não recebeu Jesus. Por isso, hoje, muitas pessoas, né, dizem Senhor, Senhor, dizem que servem a Deus, dizem que tem uma vida com Deus, mas você olha para a pessoa e não vê Cristo refletindo na vida dessa pessoa. Nem todo aquele que se diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, né? Porque não adianta você dizer que crê em Jesus, mas as suas práticas provaram ao contrário. Não somente a prática do pecado, que é o que mais os religiosos, né, martelam, não somente pelas obras da carne, ali, pelos frutos da carne, do pecado que emana dentro de nós, não somente por isso, não por pecar deliberadamente, mas também por você ser um religioso, hipócrita, rigoroso das leis, dos dogmas e das doutrinas, vocês também estão negando sim a Deus, vocês também estão negando sim a Jesus Cristo. Por quê? Toda vez que vocês firmam a crença, na verdade, né? Nem é fé, é crença de vocês em algo que vocês fazem, seja dízimo, seja campanha, seja jejum, seja monte, seja templo, seja o homem, seja o altar criado por homem, ao qual é um palco, nada mais que isso, vocês estão simplesmente virando para Jesus e dizendo assim, ó Senhor, eu não preciso do seu sacrifício, deixa que eu vou me sacrificar por Deus. E nossas obras são como trapo de imundície, não há nada que façamos que podemos alcançar a salvação. Na verdade, se pudéssemos alcançar a salvação pelos nossos próprios méritos, Jesus morreu em vão, não precisava Jesus ter vindo. Bastava Deus falar assim, ó, faz isso, isso e isso e serão salvos. Mas não, nem Moisés foi salvo por praticar obras das leis, nem os heróis da fé foram salvos por isso, nem eles foram salvos por jogar cinza na cabeça, por jejuar demais, por matar animais e por aí vai. Não. A palavra diz, o próprio apóstolo Paulo diz que eles creram, isso lhe creditou como justiça, porque eles creram na promessa que veio 430 anos antes das leis. Então a promessa sempre foi maior que a lei nunca anulou a promessa. Então se a promessa já estava acima da lei, imagine quando a promessa se concretizou. Mas as pessoas hoje vivem cegas, alienadas, porque a religiosidade massageia o seu ego, a religiosidade potencializa o egocentrismo, pois as pessoas batem no peito e dizem, eu faço, eu oro, eu jejuo, eu vou no templo, eu faço, eu. Não, gente, o evangelho não é sobre o eu, é sobre Cristo. É necessário que ele cresça e eu diminua. Enquanto eu não entender que foi tudo sobre o que Cristo fez, a graça de Deus não se revelou a mim ainda. Se eu não me diminuir para que Cristo cresça, Deus não se manifestou a mim ainda. Ainda sou eu que vivo e Cristo não vive em mim. As coisas velhas não se passou. Cristo ainda não se fez novo em minha vida. Mas para isso é necessário eu ter um entendimento do Evangelho da Graça. Para me entender o que Cristo fez, para entender aonde eu fui enxertado na videira, através de quê? E entender que eu fui alcançado por pura misericórdia. O egocentrismo não combina com o Evangelho, a meritocracia não combina com o Evangelho. Então é necessário eu tirar o meu eu, para que só exista Cristo em mim. Cristo em mim é a esperança da glória. Não há evangelho egocêntrico. Da mesma forma os louvores hoje, só coloca o homem no meio, como se Deus fosse um gênio da lâmpada, disposto a atender os pedidos do povo. Deus vai te honrar, Deus vai fazer isso, mas as pessoas não glorificam a Deus e dizem que estão cantando louvores. Já eu vou deixar isso para outro estudo, mas vamos continuar aqui para mim não tomar outro caminho, tá? Para não ficar muito longo. Importante, ó, gentil é outro povo, né, de Deus aqui na terra que não é descendente da Judéia.
é o povo de Deus que não é judeu. Todo o Velho Testamento, os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, parte do livro de Atos, as epístolas de Tiago, João 1, 2 e 3 e Judas falam da relação de Deus com os judeus. Foram escritos especialmente para os judeus. Quando diz aqui especialmente, falando que toda a ordenância que estava lá não é para nós gentios, irmãos. Não é. Aí vocês podem falar, nossa, você está louco, irmão, falar que Mateus, Marcos, Lucas e João não é para nós, sendo que já é o Novo Testamento, mas não é o Novo Testamento. Quem já tem acompanhado os meus estudos aí sabe que Mateus, Marcos, Lucas e João não é Novo Testamento, pois a palavra mesmo diz que Jesus nasceu debaixo da lei para livrar-nos da maldição da lei. Ele nasceu debaixo da lei e cumpriu a lei como todo bom judeu, cumpriu aquilo que a lei e os profetas profetizaram, pois as ordenanças mesmo ele burlava ela. Muitas vezes ele não praticou elas, como por exemplo trabalhar no sábado, não trabalhar no sábado e etc, perdoar pecados, porque ele era Deus, ele era o Senhor do sábado, ele podia todas as coisas, ele estava acima das leis, por isso que os judeus o prendeu, né? Então continuando aqui, sobre o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, ali é evangelho do reino, Jesus estava anunciando o reino, mas nós ainda não estávamos enxertados na videira, por isso que quando chegou uma mulher diante de Jesus, falou assim, Senhor, vocês vão lembrar, eu creio que alguns que estão me ouvindo vai lembrar dessa passagem, eu não me recordo qual é, mas diz assim, ó, Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Aí o que os apóstolos falam? Não, manda essa mulher para lá, essa mulher nem é dos nossos, nem é judia. Aí o que acontece? O que Jesus fala? Grande é a sua fé. Vai em paz, sua filha está curada. E Jesus falava, sua fé te salvou. E em um momento Jesus falou assim, corre agora e batiza. Não, corre, faça isso, corre, dá o dia. Não. Jesus falou assim, vai em paz. A sua filha está curada, a sua fé te salvou. Por quê? Porque antes dele morrer na cruz e alcançar os gentios, ela já tinha entendido que ele era o nosso Senhor. Ela já tinha entendido que Jesus era Deus. E já se prostrou diante dele. E reconheceu o senhorio de Jesus Cristo. Então ele só diz isso a ela, vai em paz, a sua fé te salvou. Em várias outras passagens era o que Jesus dizia, vai em paz, a sua fé te salvou. Então assim, nós não éramos judeus. Por isso que tem uma salada, quando o pessoal vai pregar dentro das denominações religiosas, erroneamente chamadas de igreja, eles fazem uma salada dizendo que Jesus ordenou o dízimo, né? Em Mateus, quando ele diz para os judeus, dê o dízimo do hortelã, do cominho, do coentro, né, que eram alimentos dados de ano em ano, mas não negligenciam a paz, o amor e a misericórdia. Ali no caso Jesus estava dizendo para quem? Que povo que Jesus estava ordenando? Deu dízimo, continua dando dízimo. Sim, para os judeus, porque era uma ordenança da lei judaica. As 11 tribos tinham que entregar no templo para os levitas, que era da tribo de Levi, para distribuir para os órfãos e para as viúvas, ao qual o dízimo era designado. Nunca foi para líderes religiosos, mas sim para os órfãos e as viúvas, para alimentar essas pessoas, para que houvesse mantimento na casa delas, né? Então ali quando Jesus ordena isso, ele está dizendo para judeus e não para gentios. Vamos continuar. Isaías profetizou sobre os gentios. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em que a minha alma se compraz, porém sobre ele o meu espírito anunciará aos gentios o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Mateus 12, 18, 21. Atenção aqui, ó. Nos dias de Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, cumprindo sua missão por nós, que hoje o recebemos como Salvador, ainda não era o nosso tempo de nos relacionarmos com Deus. Ainda não era o tempo dos gentios. Nosso tempo só veio através do apóstolo Paulo. Pegamos a melhor parte da história na relação do homem com Deus. Por quê? Parando aqui rapidinho. Por que aqui diz que pegamos a melhor parte? Porque no Antigo Testamento, irmãos, o próprio Jesus diz sobre isso, explica sobre isso. Era olho por olho, dente por dente, né? As pessoas naquela época, por exemplo, quem não era sacerdote, se tocasse na Arca da Aliança, Deus consumava aquela pessoa ali mesmo. Deus abria um buraco no chão e engolia as pessoas. Então era olho por olho, dente por dente. Hoje não, né? Hoje no tempo da graça não, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, tá? O pecado já não tem mais domínio sobre nós, porque já não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça.
Nosso tempo só veio através do apóstolo Paulo. Pegamos a melhor parte na história, na relação do homem com Deus. Pegamos o tempo do amor e da graça de Deus. Tudo o que tínhamos que fazer para sermos feitos filhos de Deus, Jesus Cristo fez. Todo o preço que tinha que pagar para termos salvação, conhecimento, sabedoria, saúde, paz, proteção, alegria, vida em abundância, vida eterna, reconciliarmos como filhos de Deus, para fazermos filhos de Deus, ligação ao trono de Deus, tudo isso quem fez por nós? Cristo. Cristo fez por nós. Aí você pode falar assim, então hoje eu posso fazer. Muitos tentam me indagar falando dessa forma, né? Irmão, então hoje eu posso pecar, posso roubar, posso matar, posso fazer o que eu quero. Se você não tiver o Espírito Santo, fica à vontade. Se você não for filho de Deus, fica à vontade. Vive como Deus nessa era. Se você precisa de uma placa dizendo não roube, para você não roubar, fique à vontade. Isso prova que você não é movido pelo Espírito, você é movido por regras. Isso prova que você não nasceu de novo, porque quem nasce de novo em Cristo Jesus entende o que pode e o que não pode. Não somos movidos pelo que pode e o que não pode. Somos movidos pelo Espírito, produzindo em nós frutos de salvação, produzindo em nós as boas obras que Cristo preparou de antemão para que a praticássemos. Então nós não vivemos por ordenanças. Por isso que muitas pessoas hoje, quando vai no templo religioso, domingo, né, dentro do templo lá, paz do Senhor, todo mundo se ama, todo mundo tá bem, mas no meio da semana é fofoqueiro, caloteiro, caluniador, é mentiroso, é ganancioso. Fora do templo é tudo isso. Por quê? Porque dentro do templo é muito fácil, principalmente quando as pessoas colocam um homem como Deus, né? Fica lá o pajé religioso, o dito pastor humano, aí estão nos olhos deles ali, então aí eles são bons. Mas aí quando saem dos olhos deste homem, ao qual eles colocaram como pastor tomando o lugar de Cristo, eles pecam, eles vivem como se não tivessem a Cristo. São os mesmos que tentam me indagar dizendo, então eu posso viver como eu quero. Isso prova que você precisa nascer de novo, meu amigo. Se você precisa de uma regra dizendo o que pode e o que não pode, você tem que nascer de novo. Mas nascer de Cristo Jesus, deixar Ele reinar sobre a sua vida. Não nos rituais religiosos. Não. É no íntimo. É metanoia, mudança da mente. É transformai-vos pela renovação da vossa mente. Esse é o culto racional de vocês. Se você não mudar a sua forma de pensar, se você não mudar mentalmente, como diz o apóstolo Paulo, você não vai compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você não vai reinar em vida. Você vai viver cego, sendo escravo de guias cegos. Vamos continuar aqui. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou dizendo, não ireis pelo caminho dos gentios, nem entreis em cidades samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 10, 5, 6. Então primeiro era para os judeus. O povo escolhido de Deus é os judeus, eles eram prioridades. Mas na cruz hoje, como diz a palavra, Efésios 2 diz, não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, pois somos um todo em Cristo Jesus. Mas antes da cruz, tinha o povo seletivo ali que eram os judeus. Então nós não estávamos nesses planos, nós não estávamos nessas ordenanças. Por isso tanta confusão, o que é e o que não é para nós. Por isso que cada denominação religiosa tem a sua doutrina, porque uns pegam algumas partes que vos convém, uns podem usar brinco, outros não, uns podem fazer tatuagem, outros não, uns podem cortar cabelo, outros não. Por quê? Porque os líderes religiosos dessas denominações pegam das leis somente o que vos convém e automaticamente monta a sua seita, os seus dogmas e suas doutrinas, porque não sabe o que é para eles. Então eles pensam, não, o que eu consigo é para mim. Repara bem para vocês verem, o que vocês conseguem não fazer, o que as pessoas veem na carne, a esses vocês amam pegar e aplicar, né? Como por exemplo, não fazer um brinco, não fazer uma tatuagem, usar saia longa, né? Não usar bermuda e por aí vai, esses aí vocês amam. Por quê? Porque as outras pessoas estão vendo essa aparência de santidade. Mas Jesus já repreendeu lá atrás os fariseus por tamanha hipocrisia. Ele diz, vocês têm seus filactérios bem largos, as franjas de suas vestes bem largas, mas são podres por dentro. Hoje ele diz a mesma coisa para os dias de hoje.
usam roupa, tampando tudo. Mas isso aqui não é nada, não é isso que me santifica, porque a carne não tem pacto com o Espírito. De nada adianta as minhas vestimentas se eu não reinar por dentro, se Cristo não frutificar, não brotar de mim, não jorrar para a vida eterna de dentro para fora. O Evangelho ele transforma de dentro. Aí muita gente fala assim, irmão, mas é isso mesmo, de dentro, então por isso que a gente anda assim. Tá, mas religiosidade não é sinônimo de espiritualidade. Não é. Então de nada adianta a sua religiosidade se você não tiver espiritualidade. Porque o que contamina o homem, como diz, não é o que entra, é o que sai. Então o que santifica não é suas vestes, é Cristo. Você só não pode depositar a sua fé naquilo que você faz ou deixou de fazer, naquilo que você veste ou deixou de vestir. Não, sua fé tem que estar em Cristo. Ele vai conduzir você a passos verdejantes, para andar de acordo com a sua boa vontade. Somente Cristo. Não sou eu, não é o homem, não é o dito pastor que vai ordenar o que você faz ou deixou de fazer. Porque se for assim, você faz somente na frente do dito pastor, mas atrás você vive como de fato você é. E ninguém engana a Deus. Né? Jesus ele conta parábolas dizendo, né, sobre um religioso hipócrita que acha que é santo, porque ora demais, jejua demais, não bebe, ele por aí vai, não fuma, não faz isso, não faz aquilo, bate no peito e diz ser bom o suficiente, e outro se prostra em terra e diz, Pai, sou pobre, pecador miserável, tem de misericórdia de mim. E Jesus disse, esse foi justificar diante do meu Pai, pois o que se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Então não é sobre eu bater no peito e dizer o que eu faço ou deixei de fazer. É sobre eu diminuir, eu abaixar, eu me esconder e deixar Cristo aparecer sobre a minha vida. Não é sobre o que eu faço, é sobre o que Ele fez. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Se vocês não veem Cristo em mim, não tem o que refletir em vocês. Pois o que há de bom em mim é Cristo, o que há de ruim é porque eu sou ruim mesmo, que eu sou pecador. Mas temos que olhar para as pessoas e ver Jesus. E vemos Jesus através de seus atos, não através de sua religiosidade. Jesus veio para tirar a religiosidade e trazer espiritualidade. Grava isso. Aí ele diz, né? Aí ele diz aqui, ó, em João 10,16, Jesus diz assim, ó, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém que eu as conduza. Também me convém agregar, em algumas traduções, estas ovelhas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um só pastor. Espera aí, se em João 10,16 Jesus diz que ele mesmo iria conduzir as ovelhas perdidas, ele ia conduzir os gentios, aquela que não era do aprisco de Israel, por que hoje as pessoas precisam de um novo pastor? Gente, o nosso pastor é Cristo. Ele vive, Ele reina, Ele habita em mim, Ele me conduz, Ele em mim me convence do pecado, da justiça, do juízo. Cristo é em mim. Não precisamos de um homem, porque Cristo é suficiente. Nós somos irmãos, eu sirvo vocês em amor, vocês me servem em amor. Somos irmãos uns dos outros, nos servindo em amor, não há supremacia. Depois eu vou trazer um estudo sobre João 10, vocês vão ver como é claro que o nosso pastor é Cristo, o resto é ladrão e salteador. Veio para matar, roubar e destruir. Vamos continuar. Graças a Deus, hoje nós fazemos parte deste rebanho, nós que cremos em Cristo Jesus como nosso sumo pastor, como nosso grande pastor, que vive e reina para todo sempre. Nós fazemos parte do único rebanho, um só pastor, uma só fé. Diz Paulo, e que é manifesto agora pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Mais uma confirmação, 2 Timóteo 1, 10 e 11. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Colossenses 1, 26 e 27. Paulo diz que a sua missão está cumprida. Colossenses 1, 24. Regozijo-me agora do que padeço por vós, no que padeço por vós,
e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, por nós que somos a igreja de Cristo. Colossenses 1:23 diz: se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, ou qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Colossenses 1:23, aqui mais uma vez ele diz, como ele diz em Hebreus 10, né? Para não largarmos, para permanecermos firmes na fé. Toda vez que voltamos, quem não viu esse estudo ainda, está lá no nosso canal no YouTube, tem um trecho no Instagram, mas está lá no YouTube, tá? Fora do Arraial. Quem não viu ainda, vai lá e vê o estudo sobre Hebreus 10, tá? Lá o apóstolo Paulo fala para não abandonarmos a nossa fé em Cristo Jesus, para voltarmos aos rudimentos fracos e inúteis das leis. Então devemos permanecer firmes, né? Na esperança da glória, devemos permanecer firmes no poder de Deus para nós, a qual é o Evangelho da Graça. 2 Timóteo 4,17, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. Observação, Paulo foi o último apóstolo usado por Deus para pregar e para escrever a Bíblia, e foi o mais importante dos apóstolos. Mas segundo a vontade de Deus, sendo filho de Deus, viveu como servo, serviu a Jesus Cristo escrevendo e pregando o Evangelho da Graça. Hoje é o Espírito Santo quem nos ensina e quem nos revela o amor e a graça de Deus que está nas epístolas, nas cartas de Paulo e em toda a Bíblia. Somente o Espírito Santo pode nos dar conhecimento para sabermos separar o que é lei e o que é graça, pois até Paulo no início andou pregando lei. Rapidinho, já estou quase finalizando. Então, irmãos, hoje, né, nós temos o Espírito Santo. Naquela época as pessoas tinham como guias estes homens, né, que eram os apóstolos e as pessoas nomeadas pelos apóstolos. Então o evangelho ainda estava boca a boca, não tinha hoje em livros, né, internet e por aí vai. Na Bíblia, né, que você tem em casa, tem no celular. Hoje você abre o Evangelho, hoje tem a revelação toda até Apocalipse, até o fim dos tempos. Então era necessário as pessoas ouvirem esses homens. Hoje basta estudarmos as Escrituras e o Espírito Santo testifica em nós toda a verdade, através daquilo que já foi revelado. Então não tem mais uma revelação fresquinha, não tem mais apóstolos. Depois vou trazer também esse estudo sobre apóstolos, tá? Muitos hoje vemos muitos apóstolos, né? Apóstolo tal, não. Uma das credenciais dos apóstolos era ter visto Jesus, era ter andado com Jesus, e o último apóstolo foi o apóstolo Paulo, tá? Os de hoje são todos falsos, todos falsos, sem exceção. 100% deles hoje, que se denominam apóstolos, são falsos, tá? Os apóstolos são os da Bíblia, os que estão na Bíblia. Se não está lá, é falso. Vejam, mas aquele que eu vou confirmar sobre o que eu disse aqui em cima, que é o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas, né? Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. João 14:26. E a unção que vos recebestes dele, fique em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine. 1 João 2:27. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão. Hebreus 8:11. Parando aqui, vocês podem falar, irmão Paulo, mas você está agora ensinando a gente. Não, irmãos. Longe de mim, não estou ensinando a ninguém. Eu estou apenas lendo o que de fato está escrito. Tudo que eu estou lendo aqui, eu dei as referências, vai lá. Pede discernimento ao Espírito Santo, vocês vão ver se não vai ser testificado no coração de vocês. Eu não preciso manipular ninguém. Eu não estou aqui para ensinar ninguém. Estou aqui para amar o Evangelho genuíno, sem mácula, sem mancha, sem dogmas, sem doutrinas. O Evangelho cristocêntrico. Esse Evangelho que deveria estar sendo pregado nas instituições religiosas. Mas as pessoas não pregam. Por quê? Porque se vocês conhecerem o Evangelho, as instituições religiosas irão esvaziar. Elas perderão as suas forças. As instituições religiosas estão cheias de pessoas analfabetas bíblicas. Infelizmente. Então só estou aqui para alertar vocês. Sou um enviado do Senhor como servo. Estou aqui para
para apenas dizer a vocês, cuidado, tudo o que deveríamos saber já está nas Escrituras, cuidado a seguir homens. O nosso pastor é Jesus Cristo, estou aqui para apontar para o Senhor. Eu fui enganado durante durante uns 15 anos da minha vida pelo sistema religioso. Eu fui enganado, na verdade, a vida inteira. Que eu me libertei do sistema religioso mesmo, tem uns 8 anos. Eu estava me libertando, uns 8 anos que eu me libertei de fato do sistema religioso. Estou aqui apenas proclamando aquilo que Deus me revelou nas suas Escrituras, quando eu deixei de seguir os homens para olhar para Cristo, quando eu deixei de ouvir o pastor homem para ouvir o bom pastor Cristo Jesus. Aí sim, eu fui entender de fato o Evangelho da Graça, eu fui entender o poder de Cristo em mim, onde eu comecei a viver de fato o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você ainda está esperando que o Evangelho seja pregado a toda criatura por religiosos para que Jesus Cristo volte, você está dizendo que Paulo mentiu em Colossenses 1:23 e em 2 Timóteo 4:17. E também está afirmando que o Espírito Santo não veio e nem sequer sabe que o Espírito Santo é o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito do único e verdadeiro Deus. Conclusão: se no tempo da lei, para o homem se chegar a Deus tinha de ouvir Moisés, hoje no tempo da graça, para o homem se chegar a Deus tem de ouvir o apóstolo Paulo. Ou então nunca vai saber nada sobre o amor e a graça de Deus e vai estar desrespeitando Jesus Cristo, que levou Paulo como apóstolo da graça e apóstolo dos gentios. Diz Paulo, só para fechar: não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, batismo, jejuns, templos, ordenanças, mandamentos, sacrifícios, cerimônias, votos, dízimos, sacerdócio homem, etc., segue-se que Cristo morreu debalde, em vão. Gente, isso aqui é muito simples e tem gente que fala que vocês precisam praticar as leis. Nem os judeus precisam mais, quanto menos nós gentios, que nunca foi para nós as leis. Gálatas 2:21. Não faço nulo, eu não anulo, eu não recuso a graça de Deus, porque se a salvação vem mediante a lei, mediante as minhas obras, segue-se que meu Cristo morreu em vão. É isso que ele quis dizer aqui, é isso que ele disse aqui, muito claro. Abra sua Bíblia e lê Gálatas 2. Esse versículo que eu li foi versículo 21. Sabendo isso, que a lei não é feita para os justos, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para os que for contrário à sã doutrina, a graça. Então a lei é para aqueles que não entenderam a graça, e para eles são as leis. Mas para quem está em Cristo Jesus, não é para você, meu amado, não é para você, minha amada. Conforme o Evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. 1 Timóteo 1:9-11. Você somos justos porque Cristo nos justificou, somos justificados pelo sangue de Jesus Cristo. Estamos debaixo da graça de Deus, então a lei não foi feita para nós. Eu não sou justo pelas minhas próprias obras. Eu não sou justo pelo que eu faço ou deixei de fazer. Eu sou justo porque o Deus que habita em mim é justo e me justifica diante de Deus. Por isso que eu encontro a salvação em Cristo Jesus. Porque Ele se fez maldição por nós quando foi pendurado no madeiro. Ele tomou o nosso lugar de pecador. Aquela cruz merecia a mim e a você que está me ouvindo. Mas Cristo tomou o nosso lugar, nos dando a salvação, através do seu sangue. Então nele somos justificados, salvos, reconciliados, feitos filhos de Deus, libertos em Cristo Jesus, por Cristo. Paulo diz que Deus deu a graça a ele, mas para ele passar para nós, os gentios. Por esta causa, olha o que diz em Efésios 3:1-2, último versículo que eu vou ler aqui. Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada. Efésios 3:1-2. Por isso que o apóstolo Paulo ele diz nas cartas dele, ele diz que se descesse um anjo do céu
e pregasse outro evangelho diferente desse, ao qual ele anunciou, não é que João, não é que Mateus, Marcos, Lucas e João anunciou, não, irmãos. É diferente do que o apóstolo Paulo anunciou. Ele anunciou o evangelho da graça. Quantas pessoas têm pregado o evangelho híbrido, misturando lei e graça? Não tem como jorrar água limpa e água suja da mesma fonte. Por isso que o apóstolo Paulo fala que não tem como colocar vinho novo em odres velhos. É isso que ele fala sobre a graça e a lei. Muitas pessoas estão enxertando, costurando tecido novo com pano velho, remendando. Por isso que muita gente está o quê? Cegamente vivendo em círculos e nada muda. Depois de campanhas e campanhas, jejuns e jejuns, orações e orações, nada muda, irmãos. São oprimidos pela religião, famílias são destruídas, relacionamentos são destruídos. Eu já fui destruído pela religião, já fiquei depressivo por causa dos fardos da religião. Jesus ele afirma: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Carregai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para as vossas almas. O verdadeiro amor, que é Cristo, irmãos, ele lança fora todo medo. A religião ela te coloca medo, ela te coloca fardo, ela te coloca obrigações constantes, dia após dia, domingo a domingo, repetidas e repetidas vezes, doutrinas e doutrinas, barganhas e barganhas, ordenanças e mais ordenanças. E isso não é graça, não é a graça de Deus revelada a nós, revelada a Paulo, não é o evangelho da graça. Hoje, vocês podem, quem me ouve e ainda frequenta templo, eu aposto com vocês vão lá, depois vocês voltam para comentar aqui. De 10 cultos que vocês forem, 9 cultos é pregado o Antigo Testamento. Se não for 10, são pregados o Antigo Testamento. Por quê? Porque só pregam Davi, Sansão, José do Egito. Por quê? Porque não traz vida, aprisiona. Vocês se mantêm como aquele povo no deserto, andando em círculo, ano após ano, e não compreendem a plenitude da graça de Deus. Leiam Colossenses, leiam as cartas de Paulo, irmãos. O apóstolo Paulo ele fala que até hoje, quando é lido Moisés, um véu cobre os vossos corações, e só em Cristo ele é removido. Quantas pessoas hoje estão com o coração coberto, com a viseira nos olhos? Estas mesmas pessoas apedrejariam Jesus, apedrejariam Estevão por dizer que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Crucificaria os apóstolos também. Prenderia João Batista. Irmãos, Jesus e seus apóstolos confrontou o sistema religioso de sua época. Hoje vocês estão se dobrando ao sistema religioso de nossa época. Jesus não veio para trazer religião, ele veio para trazer ligação, veio para nos religar, para nos salvar, para tirar essas pessoas mortas e trazer vida a elas. É isso que Jesus veio. Jesus veio para te trazer vida e vida em abundância. Mas vocês insistem em permanecer no lamaçal da religião, ao qual em nada de Cristo tem. Irmãos, se você que me ouve ainda acha que Jesus está dentro destes templos, sinto muito te informar, mas você ainda não o conhece. E você estaria no meio da multidão gritando: crucifique-o. Então eu oro a Deus que dê a vocês discernimento e sabedoria, que o Espírito Santo venha testificar em vossos corações, assim como testificou no meu. Oro para o guarda de vocês, peça ao Senhor sabedoria e discernimento, que não vai vocês enganados. Vai lá, meditam nas cartas de Paulo. As cartas de Paulo é pela lei ninguém se salva, pela lei ninguém se salva. É samba de uma nota só, pela lei ninguém se salva, pela lei ninguém se salva. Mas hoje vocês querem cumprir lei. Vocês que querem cumprir a lei, separou de Cristo. Vocês não têm Cristo, não são filhos de Deus. São apenas criaturas, não sou eu que digo. Lê as cartas de Paulo e vocês verão. Então que os irmãos ficam na paz, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Segue a gente no Instagram e no Facebook. Segue a gente no Instagram, no YouTube também, tá? Tem nosso canal lá, o vídeo daqui vai completo para lá. Então segue a gente lá, em nome de Jesus, tá bom? E vivo para servir vocês. Qualquer dúvida vocês podem estar chamando a gente no direct
e a gente vai conversando como irmãos em Cristo, né? Não sou melhor do que ninguém, estou aqui para servi-los em amor, sem supremacia. Sou o servo, sou o pior dos pecadores, tá bom? Mas um pecador arrependido, ao qual reconheceu o seu único senhorio. Jesus não veio para os justos, mas para os pecadores ao arrependimento. Ficam na paz.